Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 5 de setembro, que é o dia 248. Vamos continuar em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1 até o capítulo 12, versículo 14. Como moscas mortas produzem mau cheiro até num frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. O sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo errado. Os tolos podem ser identificados apenas por seu modo de andar. Se uma autoridade se irar contra você, não abandone seu posto. O espírito calmo pode superar até mesmo grandes erros. Observei outro mal debaixo do sol. Governantes cometem um erro grave quando dão grande autoridade aos tolos e colocam pessoas valorosas em cargos inferiores. Cheguei a ver servos andando a cavalo, como príncipes e príncipes andando a pé, como servos. Quem cava um poço corre o risco de cair nele. Quem derruba o muro corre o risco de ser mordido por uma cobra. Quem trabalha numa pedreira corre o risco de ser ferido pelas pedras. Quem corta lenha corre perigo a cada golpe do machado. Trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço, portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria, ela o ajuda a ser bem-sucedido. Se a cobra morde antes de ser encantada, do que adianta ser encantador de serpentes? As palavras do sábio trazem aprovação, mas o tolo é destruído por aquilo que ele mesmo diz. O tolo baseia seus argumentos em ideias insensatas, por isso suas conclusões são perversas, loucura. Mesmo assim, fala sem parar. Ninguém sabe de fato o que acontecerá, ninguém é capaz de prever o futuro. O tolo fica tão exausto com seu trabalho que nem consegue encontrar o caminho de casa. Como é triste a terra governada por uma pessoa imatura, cujas autoridades fazem banquetes logo de manhã. Como é feliz a terra que tem como rei um líder nobre, cujas autoridades fazem banquete no momento apropriado, para recuperarem as forças e não para se embebedarem. Por causa da preguiça, o telhado enverga, por causa do ócio, surgem goteiras na casa. A festa proporciona o riso, o vinho proporciona alegria e o dinheiro proporciona isso tudo. Nunca faça pouco do rei, nem mesmo em pensamento, não zombe dos poderosos, nem mesmo em seu quarto. Pois um passarinho poderia contar a eles tudo o que você disse. Envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Quando as nuvens estão carregadas, vêm as chuvas. Quando a árvore cai para o norte ou para o sul, ali permanece. O agricultor, que espera condições de tempo perfeitas, como nunca semeia, e se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. A luz é doce, como é bom ver o nascer de um novo dia. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia de sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios, nada do que ainda está por vir faz sentido. Jovem, alegrem-se em sua juventude. Aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido. Não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude, honre-o, enquanto você é jovem. Antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que os seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais.
Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer e antes que você perca o desejo. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer do túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador agora. Enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus, que o deu. Nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. O mestre era considerado sábio e ensinou ao povo tudo o que sabia. Com muita atenção ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou para usar as palavras certas a fim de expressar verdades com clareza. As palavras do sábio são como hastes de ferro e a coleção de seus ditados como pregos fixados que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Meu filho, deixe-me dar mais um conselho. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim e estudar demais é cansativo. Aqui termina meu relato, esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. E agora em 2 Coríntios capítulo 8, versículo de 1 a 15. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus em sua graça tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordam em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade, visto que vocês se destacam em tantos aspectos: na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo, no amor que receberam de nós. Queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade de seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Este é meu conselho. Seria bom que terminassem o que começaram há um ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e a efetivamente fazê-lo. Assim, completem o que começaram, que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo o que derem será aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que têm e não o que não têm. Não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento, vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidades. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim haverá igualdade, como dizem as Escrituras. Para aqueles que muito recolheram, nada sobrou, e para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Agora em Salmos capítulo 49, versículo de 1 a 20. Ouçam isto todos os povos, escutem todos os habitantes na terra. Toda a humanidade, sem exceção, tanto ricos como pobres, prestem atenção. Pois minhas palavras são sábias e meus pensamentos cheios de entendimento. Ouço muito provérbio com atenção e ao som da harpa explico enigmas. Por que terei medo quando vierem as dificuldades, quando os inimigos perversos me cercarem? Eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Os sábios no fim morrerão como os tolos e os ignorantes, que deixam toda a sua riqueza para trás. A sepultura é seu lar eterno, onde ficarão para sempre.
Dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. Esse é o destino dos tolos, embora sejam admirados pelo que dizem. Como ovelhas são levados à sepultura, onde a morte será seu pastor. Pela manhã os justos governarão sobre eles, seus corpos apodrecerão na sepultura, longe de suas grandes propriedades. Quanto a mim, Deus resgatará minha vida e me livrará do poder da sepultura. Portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa. Pois quando morrer, nada levará consigo, sua riqueza não o acompanhará ao túmulo. Nesta vida, ele se considera afortunado e é elogiado por seu sucesso, contudo morrerá como todos os seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz do dia. Os que contam vantagem de suas riquezas nada entendem, como os animais também morrerão. Agora em Provérbios capítulo 22, versículo de 20 a 21. Escrevi para vocês estes 30 ditados, cheios de conselhos e conhecimento. Assim você saberá a verdade e transmitirá um relato preciso àqueles que o enviaram. Até amanhã, no dia 6 de setembro.